Hoje nós vamos tratar sobre um tema atual que preocupa a todos do mundo jurídico. Quero que você tenha bastante atenção ao nosso entrevistado de hoje, que é o professor Milton Gustavo, e nós vamos conversar agora sobre o impeachment, que foi aprovado na última semana e que tantas consequências traz para a nossa vida na democracia brasileira. Então eu espero que você acompanhe agora comigo a entrevista especial da noite. Nós estamos recebendo aqui hoje, nos estúdios da Rádio Universitária, o professor Milton Gustavo Vasconcelos Barbosa. Ele é doutorando em Ciências Criminais, já é mestre em Ciências Criminais também pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor Milton, eu estou lhe trazendo aqui para a gente conversar sobre um assunto muito delicado, sobre o momento histórico que o nosso país vive, que é esse processo de impeachment. Na sua visão, como um professor de direito criminal, eu queria que você nos trouxesse embasamento, professor Milton, para compreender isso que se fala de que o impeachment é um processo jurídico político e o termo tão recorrente de crime de responsabilidade. Como é possível falar-se em crime quando se está falando de um ato político? E por aí você pode começar a nos ajudar a entender melhor o processo de impeachment. Nós somos uma democracia jovem que incorporamos valores democráticos de outras democracias. A maior parte das grandes democracias do mundo, elas passaram por um momento delicado, em algum momento da sua história. Esse momento delicado foi um momento de separação entre democracia e liberalismo político. Em que sentido? É que a democracia é uma doutrina referente à fonte do poder, ou seja, de onde o poder deve vir. E liberalismo político é a doutrina dos limites do Estado, qual deve ser a atuação, limite do Estado frente ao cidadão, frente aos direitos e frente à sociedade. Em algum momento se percebeu que a democracia não poderia ser ilimitada, mas ela não poderia ser uma ditadura das maiorias, e, pelo contrário, ela tinha que ter limites estritos. E foram experiências que levaram esses países a viver isso. E nós não amadurecemos nisso. Nós temos uma visão de democracia em que, em geral, se fala sempre em salvar a maioria de si própria. Então, quando a gente toca em temas polêmicos como porte de armas, aborto, enfim, impeachment mesmo, quer dizer, uma série de temas, sempre há determinados grupos que se colocam em uma posição supostamente minoritária, mais iluminada, que quer salvar o resto da população de um desastre. Se eles estão certos ou não, eu não sei. Mas a nossa democracia ainda precisa viver experiências que mostrem qual é o valor da maioria dentro dessas instituições. Então, me parece que esse é um primeiro momento de encruzilhada nesse sentido. E respondendo sua pergunta, o crime de responsabilidade, na realidade, ele não é um crime, propriamente dito, ele é uma sanção política. Então, ele não é uma sanção penal. É por isso que há sempre uma confusão entre as duas esferas. São esferas separadas, são esferas distintas. E, de fato, trata-se de um julgamento político. Por que julgamento político? Porque o artigo... Deixa eu olhar aqui minha pesca aqui. O artigo 68 da Lei 1079, que é a lei de responsabilidade do Presidente da República, de crimes de responsabilidade, ele diz que será indagado aos senadores se sim ou não. Ou seja, a mesma pergunta que é feita ao jurado no júri, culpado ou inocente, vai ser feita. Ou seja, não há necessidade de fundamentação na decisão. Há necessidade de fundamentação no recebimento, fundamentação na pronúncia, até o termo é o mesmo do júri, a pronúncia da presidente, mas não há necessidade da fundamentação do voto. Então ele é muito mais parecido com o rito do júri do que com o rito de um crime comum no processo ordinário. Apesar do presidente do Supremo Tribunal Federal, em um momento ou outro, está trazendo o Código de Processo Penal também para iluminar a condução desse processo, né? Ele é aplicado subsidiariamente, né? Mas o fato de não necessitar de fundamentação mostra o caráter bem político desse processo. Quer dizer, o senador, em tese, vai votar de acordo com sua consciência, né? E sem necessidade de explicar isso. Pelo menos é assim que a Lei 1079 prediz, né? E assim foi feito, por exemplo, no julgamento Fernando Collor, que foi o único que nós tivemos na história, né? Essa lei tem quase 70 anos, mas foi a primeira vez que ela foi experimentada na prática.
E agora está indo até o fim, né? Porque agora que a gente está tendo um julgamento que vai ser concluído de fato, com oitiva, né, de testemunhas, com sustentação de advogados de defesa, sustentação de acusação e a própria presença da presidente em plenário, experimentando o exercício de sustentar a sua posição diante dos julgadores, que na verdade são jurados, né, usando o termo do processo do tribunal do júri. Mas a gente percebe também, professor Milton, que é interessante a forma como o termo crime de responsabilidade é utilizado, com a intenção, talvez, de se dar à população a imagem de que o presidente está sendo destituído porque cometeu um ato grave, né, contra a ordem jurídica. Um ato grave contra a ordem jurídica. Esse ato grave contra a ordem jurídica é que está sendo, portanto, apreciado pelo Congresso Nacional, enfim, pelo Senado, para saber se de fato houve esse crime de responsabilidade ou não houve esse crime. Essa é a intenção do processo de impeachment, né? Agora, vamos ver. Que crime é esse? Que crime é esse que de fato esse atual momento está apreciando, né? Que crime é esse que a sociedade está enxergando? É o crime que se chama aí pelo jornalismo de pedaladas fiscais, mas que o Tribunal de Contas detalhou como uma manobra contábil, né, no orçamento da União para utilizar recursos de superávit orçamentário, ou seja, começa a ficar muito técnico, apesar do julgamento ser político e talvez não necessariamente entrar tanto assim. O senador, se ele não vai dizer qual é a razão do seu voto, ele não precisa dizer nem se ele acredita que houve mesmo a pedalada fiscal ou não, ou se houve mesmo operação de crédito ou não. Então, o que eu sinto é que há uma linha muito tênue quando se fala em julgamento, quando se fala em crime, e que a decisão é política e não fundamentada. Como é que a gente pode entender esse processo em relação à segurança jurídica? Que segurança que a nossa democracia tem quando, né, o momento mais sensível da estabilidade do poder executivo, que seria esse, do representante eleito diretamente, está sendo aí derrubado, sendo destituído por um julgamento sem fundamentação e sem juridicidade estrita, né? Bom, professor Samuel, isso tem toda a razão, né? É muito difícil falar sobre esse processo, embora todo mundo tenha opinião formada. Essa que é a curiosidade do processo político. Então, se a gente sair aqui na rua, nós vamos colher todo tipo de informação, mas todo mundo tem uma informação precisa, consciente e tem certeza absoluta da inocência ou da culpa da presidente, né? E é muito complicado. Eu, por exemplo, não li os autos, né? Para falar a verdade, nem sei exatamente qual é a acusação, né? Nós estamos informados pela imprensa em geral, mas as pessoas dão opiniões assim. Outro dia eu me surpreendi abrindo um portal ao descobrir que o Habermas, por exemplo, tinha dito que o impeachment não era legítimo. Eu fiquei me perguntando, Habermas lá da Alemanha, do Frankfurt, será que traduziram o processo para ele? Ou será que ele é apenas um irresponsável que diz qualquer coisa baseado em qualquer coisa também, em uma ideologia, né? O Chomsky também já se manifestou, né? Aí, por outro lado, há outras pessoas também que dizem que é culpada, e também, se você perguntar qual é a acusação, não saberão. Então, tanto pessoas que acham que ela é culpada quanto que ela é inocente, tem posições fundadas em quase nada, né? Então é por isso que eu prefiro não me arriscar. Se perguntarem, olha, ela é culpada ou inocente? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas se a gente perguntar, professor Milton, ela deve ser destituída ou não, você tem uma opinião? Eu tenho, mas eu guardo para mim. Né? Eu guardo para mim. Tá certo. Professor Milton, é interessante, a gente fica navegando por essa área do direito político e realmente consegue, nesse momento que nós do direito conseguimos sentir o quão complexo é a estrutura que sustenta o Estado brasileiro, né? Então, você
deve ter provavelmente as suas opiniões sobre de que maneira é que o Estado brasileiro hoje deve agir diante, aí sim, das condutas políticas do governo, que é basicamente o que o processo de impeachment no que ele consiste, né? Porque as pessoas estão julgando, estão apreciando, estão analisando, a denúncia foi feita, a pronúncia foi acolhida, enfim, há todo esse procedimento, mas o que está sendo julgado ali, afinal, são as condutas políticas em geral do governo, e não um ato específico, né? Você consegue ver dentro dessa lei, da legislação, claro, que foi recepcionada pela Constituição e por isso deve ser interpretada à luz da Constituição, mas o crime de responsabilidade, ou essa lei de crime de responsabilidade, ela é de fato adequada para controlar o poder político do Estado? Pois é, essa é uma questão interessantíssima, né? Acho que daria uma boa tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, né? Porque, veja bem, a lei de responsabilidade do presidente, ela prevê que o presidente seja responsabilizado, mesmo que o delito seja culposo, que ele seja responsabilizado por ato concluído ou tentado, e ainda tem aqui no inciso 7º, segundo a minha pesca aqui, talvez do artigo 9º, ele diz o seguinte, que uma das hipóteses de crime de responsabilidade é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O que é isso? Quer dizer, é algo completamente aberto. Quer dizer, quem dirá, não, o presidente agiu de forma incompatível. O que é agir de forma incompatível com o cargo? Com decoro. Com decoro, etc. Então, é realmente uma abertura para o político, né, para a impressão que senadores e deputados terão daquele defendente, né? Então, realmente, eu não sei se essa lei merecia talvez uma nova análise à luz constitucional, porque realmente ela pode ser instrumento de insegurança jurídica, sim. Eu vejo muito o debate sobre se o direito penal é o direito correto para corrigir problemas de comportamento social, né? Então eu tenho uma expectativa de que as pessoas não agridam patrimônio, não agridam a vida, e se discute se é o direito penal o ramo do direito que deve agir nesses momentos. Então, se eu cometi um crime, eu devo sofrer uma pena, uma detenção, uma reclusão. E, aparentemente, a lei de crime de responsabilidade não pune o presidente com esse tipo de pena, né? Mas essa pena que ele está atribuindo, que é a de destituição, talvez seja mais grave, porque é a destituição dos votos que foram conferidos ao mandatário. Pelo menos é assim que se põe a questão, até pelo lado da defesa, né? E dependendo das acusações que recaiam sobre o presidente, pode ser que a destituição seja a véspera da prisão. Dependendo da gravidade do que se imputa, do número de investigações, né, dos crimes escandalosos que o seu governo pode estar acusado, né? As coisas podem estar juntas, né? Caminhando juntos os processos. Isso é muito arriscado, né? Eu vejo, professor Milton, que o momento que a gente vive é de fato de engrandecimento da democracia, porque a gente está conseguindo, no caso do Fernando Collor, a gente tinha poucos anos ali, né? A gente tinha um ano depois previsto na Constituição emendas revisionais, então a gente tinha uma estrutura constitucional ainda em formação, né? Hoje a gente tem quase 30 anos, né, de Constituição, e a gente está vendo um processo ser levado ao fim, né? Ou seja, a gente fez um pleito eleitoral, foi constituído o mandato, se iniciou o exercício, se iniciou um processo, está se concluindo um processo. Então eu acredito que a nossa democracia ganha muito até em suscitar questionamentos como a Lei 1079 de 50, que se não fosse isso, não estaria chamando tanta atenção dos operadores, dos cientistas do direito. Como é que você vê o futuro da nossa democracia depois disso? Olha, eu não sou uma dessas pessoas que vê o futuro, né? Eu tenho visto muitas manifestações por aí dizendo a história vai julgar, a história vai dizer isso, a história vai dizer aquilo, como se as pessoas estivessem fora da história olhando pra gente, né? Pobres, primitivos, bárbaros.
né, no bárbaro ano de 2016, né? Eu não tenho a menor ideia, na verdade, professor Samuel. Mas o que você espera? Bom, eu não sei o que esperar, mas uma coisa eu quero deixar claro, né, que não devemos esperar tanto assim do Estado. Sim. Ou seja, se há maus governantes, se há maus parlamentares que votam por propina, ou votam por motivos mesquinhos, ou votam por misoginia, ou votam não sei porquê, isso é um reflexo bem nosso. Né? Quer dizer, nós como povo ainda temos muito a crescer, temos muito a evoluir, né? Temos que assumir nossas responsabilidades também. Então, tirar um presidente é algo traumático, de fato, né? Mas em poucos anos já estamos tirando o segundo. Quer dizer, quanto tempo demorará para tirar o terceiro? 4 anos, 6 anos, 8 anos? É verdade. Há uma retrospectiva que se faz dos últimos 30 anos que apenas o Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Henrique Cardoso, depois já lá no início da República de 46, com Dutra, que conseguiram iniciar por voto, né, por eleição direta e concluir o mandato, quer dizer, sem sofrer um processo de impeachment, né, ou sem ser destituído, quer dizer. Então, a gente tem aí uma história do século XX e do início do século XXI bastante conturbada na nossa democracia. Sim. Né? E nós temos, assim, o brasileiro tem duas crenças muito engraçadas, né, que no Brasil se tornam antagônicas. Primeiro, o brasileiro acredita muito assim, que vai aparecer um grupo iluminado que vai salvar a nação. Uns acham que, não sei se são os intelectuais, outros acham que são os militares, né? É uma coisa bem engraçada, né? E isso aí acaba se cristalizando no chamado messianismo político. Quer dizer, as pessoas acham a sociedade uma merda, mas vai aparecer um cara, ou 2, ou 10, que vão limpar tudo, resolver todos os problemas, né? Então parece que esse modelo começa a sofrer rupturas, né? Quer dizer, isso é importante, porque a gente tem que começar a se enxergar enquanto organismo, né? E não enquanto um cavalo que está esperando um cavaleiro que vai montar a sociedade e progredir, né? Então está na hora do brasileiro enxergar também o seu papel. Agora, você me perguntou como é que eu vejo o futuro. Se há algo importante nisso tudo, eu acho que é um engajamento das pessoas jovens. Quer dizer, as pessoas reacreditaram em participar da vida política, reacreditaram em cobrar dos seus políticos, em ir para a rua, né, em fiscalizar a atividade pública, né? Eu acho que isso sim pode ser um reflexo positivo, talvez, de toda essa situação. Da sua lição, professor Milton, que dá para a gente guardar da sua visão é que não dá para confiar cegamente no Estado, não devemos confiar cegamente no Estado, porque o Estado é feito por nós, né? E quando o Estado está lá agindo, deve ser fiscalizado e acompanhado. De perto por nós. E uma coisa importante que a gente vê muito na prática política desses países ditos mais organizados ou mais civilizados, não sei, eles têm uma estreita relação com quem eles elegeram. Quer dizer, eu vi isso, né? Eu morei um tempo fora. As pessoas mandam e-mail para os seus parlamentares, telefonam para os gabinetes, quer dizer, querem saber o que o camarada está fazendo e tal, né? Aqui não, aqui parece que o cara é um boneco de corda, né? Você dá a corda na eleição, o cara está eleito, pronto. E fica 4 anos... É só esperar que vai dar tudo certo. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona. Então, como dizia o Milton Friedman, né? Nós não temos que votar na pessoa certa. Nós temos que cobrar para que mesmo as pessoas erradas façam a coisa certa. Talvez seja esse um ganho que nós temos tido em toda essa polêmica envolvendo o impeachment. Tá ótimo, professor Milton. Nós conversamos aqui no programa Sintonia Jurídica com o professor Milton Gustavo Vasconcelos Barbosa, que é doutorando e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor Milton, muito obrigado por ter participado aqui com a gente dessa conversa e a gente espera recebê-lo em breve para outras conversas e outros assuntos do direito criminal. Professor, foi uma honra e um prazer. Muito obrigado.